Podem assentar-se, queridos. Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Também queremos cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube da nossa igreja. Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série expositiva, sequencial, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 13 a 17. Creio que o Senhor falará conosco por meio desta porção da palavra de Deus. E o título da nossa pregação nesta noite é Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Quero pedir para um diácono, por favor, desligar esse ar-condicionado aqui, só esse aqui, por favor. Isso. Por favor, um diácono, desligue esse ar-condicionado aqui, por causa da minha garganta. Evangelizar é preciso. Depois que lermos a palavra de Deus, essa porção, gostaria de pedir aos irmãos que ficassem com as suas Bíblias abertas. Nosso coração está cheio de gratidão a Deus. Hoje pela manhã tivemos a nossa assembleia extraordinária e ordinária, eleição de presbíteros, diáconos, também prestação de contas da nossa igreja, um café da manhã delicioso. Foi tudo muito bom, louvado seja Deus por isso. E nosso momento missionário foi planejado propositalmente, porque nós queremos falar um pouquinho de evangelização nesta noite, e acabamos de ver aqui, nos slides, na apresentação da irmã Suzana, o progresso do evangelho, tanto na Índia, quanto na África, com pessoas que são sustentadas em oração e também financeiramente por esta igreja. Nós, no relatório hoje pela manhã, nós ficamos sabendo que esta igreja, ela contribuiu para os campos missionários com quase 70 mil reais, mais de 60 mil reais foi a contribuição financeira dessa igreja. Então nós arrecadamos 400 e poucos mil reais, e nós contribuímos aí com quase mais de 10% para missões. Então isso é maravilhoso, que Deus continue abençoando, prosperando a vida da igreja, a vida de cada um dos irmãos. Marcos capítulo 2, verso 13 a seguir, quem achou, diga amém. De novo, mais uma vez, novamente, saiu Jesus para junto do mar. Esse mar, você deve se lembrar, é o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades. E toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Versículo 14 de Marcos capítulo 2 diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Amém. Quero convidar o pastor Paulo Cipriano para ele fazer esta oração em favor da
pregação da palavra de Deus nesta noite. Senhor, nós nos dobramos diante de Ti e pedimos que a Sua palavra possa falar aos nossos corações. A Sua palavra que é viva e eficaz, nós cremos, ó Deus, que ela poderá nos renovar nesta noite, nos abençoar, bem como também nos confrontar. Usa o Teu Filho, ó Deus, para expor as Escrituras e que esta palavra possa trazer ânimo ao nosso coração, nos sustentar e que possamos sair daqui nesta noite firmados e cada vez mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos a Ti, Pai, e cremos que a Sua palavra será honrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelizar é preciso. O que é evangelizar? Nada mais do que anunciar as boas novas da salvação ao mundo, anunciar a boa notícia de salvação às pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que Deus coloca perto de nós. Durante o dia, nós estamos transitando, indo, vindo. O cristão não está dentro de uma bolha, o cristão está se relacionando com inúmeras pessoas no seu dia a dia, e nós somos convocados pelo Senhor Jesus, pelo reino de Deus, a anunciar esta boa notícia, anunciar a pregação do Evangelho às outras pessoas. É justamente isso que o Senhor Jesus está fazendo. No verso 13 começa dizendo: de novo, novamente, o Senhor Jesus, Ele saiu para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e Ele ensinava esta multidão. O Senhor Jesus está cumprindo o seu ministério, o Senhor Jesus está anunciando as boas novas do reino de Deus. E por que de novo? Se você está com a sua Bíblia aberta, vai para o capítulo 1, por favor, e olha o versículo de número 14. O Senhor Jesus já havia feito isso outras vezes. Marcos 1,14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia! Depois, no versículo 16, Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, esse mesmo mar que aparece lá no texto que nós lemos hoje. Jesus estava caminhando e viu dois irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e Jesus disse a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E mais para frente, Jesus também chama outros discípulos, outros pecadores, para serem perdoados por Ele, e agora também se tornarem seguidores do Senhor Jesus. No versículo 21, o Senhor Jesus está na sinagoga, e lá na sinagoga Ele está também anunciando o Evangelho de Deus, anunciando a salvação. Então, por isso, de novo, mais uma vez. E por que de novo? E por que mais uma vez? E por que novamente? E por que repetir este ato? Porque evangelizar é preciso. Desta vez o Senhor Jesus chama um outro discípulo, Levi, também conhecido como Mateus. E o Senhor Jesus aqui, ele vai ser de alguma forma recriminado pelos escribas dos fariseus, porque Jesus estava se relacionando com pecadores, porque Jesus estava se aproximando de pecadores, porque Jesus estava junto com pessoas que não eram pessoas muito benquistas na sociedade judaica daquele momento. Então os escribas dos fariseus, vendo o Senhor Jesus se relacionar
com o publicano Mateus ou Levi, e depois na casa de Levi, com vários outros publicanos e também com outros pecadores, ele é questionado por intermédio dos escribas, dos fariseus, através dos discípulos. Os discípulos são questionados, e eles dizem assim: por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Os escribas dos fariseus, um grupo de pessoas religiosas naquela época, não conseguia entender como o Messias, como aquele que é enviado por Deus, ele pode se relacionar com pessoas pecadoras. O Senhor Jesus não está cometendo nenhum pecado, mas ele está se relacionando com pecadores. E por que isso acontece, irmãos? Porque a evangelização exige do cristão o aproximar-se de pecadores. Esta é a mensagem central desse texto. Por que Jesus está lá? Porque a evangelização exige do cristão o aproximar-se de pecadores. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, que fala sobre a expansão do evangelho do reino de Deus, sabe o que acontece? Quando os discípulos de Jesus não querem ir evangelizar, o Senhor manda uma luta, o Senhor manda uma perseguição sobre a igreja, e eles então são dispersos. Acontece aquilo que é chamado de diáspora, e aí as pessoas precisam ir para evangelizar. Os missiólogos, aqueles que trabalham com evangelização, têm percebido um fenômeno reverso. Então, por muito tempo, a igreja foi incentivada a ir para outras nações, para pregar o evangelho do Senhor em outros lugares, e isso tem que ser feito, mas Deus tem dado uma chacoalhada no mundo, e o que tem acontecido? As pessoas de outras nações estão vindo, por exemplo, para o Brasil, e nós temos então o privilégio, a oportunidade de anunciar o evangelho de Jesus Cristo para essas outras pessoas. Argentinos chegando para o Brasil, venezuelanos chegando para o Brasil, e agora nós precisamos relembrar, como estamos fazendo nesta noite, que evangelizar é preciso evangelizar. Querida igreja do Senhor Jesus, amados irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus, aí no YouTube e no Facebook, nós precisamos ficar antenados com o Espírito Santo, antenados com a missão que Deus deu para a igreja, especialmente nesses últimos dias, onde o nosso país passa por uma efervescência política, e aí a nossa atenção, o nosso foco está quase que 100% voltado para a política, está quase que 100% voltado para esses acontecimentos que são importantes e que com certeza muitos de nós vamos contar deste momento para os nossos netos quando eles nascerem. Mas nós não podemos esquecer que a igreja tem um foco especial, um mandamento especial. Nós precisamos nos lembrar que evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Então, precisamos nos aproximar desses pecadores para anunciar o evangelho da salvação. E ao olhar para esse texto, eu queria compartilhar com vocês 3 requisitos para a evangelização de pecadores. 3 requisitos para a evangelização de pecadores que a gente encontra aqui nesse texto. Se você almeja, como eu, evangelizar pessoas, ganhá-las para Jesus debaixo da graça,
da ajuda, cooperação do Espírito Santo de Deus, você precisa, em primeiro lugar, ter confiança em Deus para vencer a oposição. Quando nós evangelizamos pessoas, existirão oposições, existirão diversidades, existirão obstáculos, e é isso que está acontecendo aqui. Quando o Senhor Jesus, depois de ter chamado Levi, agora Levi reúne uma cambada, um bando, um conjunto de pessoas na casa dele, faz uma festa, quer fazer um culto evangelístico, e aí na janela ou no retrovisor da vida, tem lá os escribas dos fariseus, fazendo oposição, não entendendo, não aceitando Jesus, se aproximando dessas pessoas que eram discriminadas, pessoas que eram, diante dos olhos judaicos, pessoas marginalizadas. E tem um sentido isso, irmãos, cultural da época, que nós não podemos negligenciar no nosso texto, porque os publicanos, eles eram considerados aliados do Império Romano, que faziam uma cobrança de impostos sobre os israelitas, sobre os judeus, e eles tinham liberdade no contrato que eles tinham para com o Império Romano, de colocar uma porcentagem a mais para se enriquecerem quando cobravam impostos. Então ninguém gosta de pagar impostos. Nós não pagamos impostos na igreja, o dízimo não é um imposto, as ofertas não é um imposto, mas tem gente na igreja que não gosta nem de devolver o dízimo. Imagina pagar imposto. Eu pago em obediência o imposto de renda, 27,5% do meu salário, eu devolvo em obediência à palavra de Deus, que diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, em obediência à palavra. Mas eu não gosto de pagar imposto de renda, irmãos, eu não gosto de pagar imposto de renda, porque praticamente não volta, eu não tenho retorno disso para a minha vida e para a minha família. Então imagina assim, esses judeus, especialmente no texto, os escribas e os fariseus, vendo Jesus se relacionar, levar o perdão de Deus, levar a boa nova da salvação para essas pessoas que eram discriminadas, para essas pessoas que eram rejeitadas. Como é que pode o Messias enviado de Deus tratar bem os inimigos? Como é que pode o Messias de Deus ser generoso com os inimigos? Como é que pode, olha a confusão, o grupo dos bolsonaristas tratar bem o grupo dos esquerdistas? Dá um nó na cabeça, quem faz parte da bolha não entende, e o contrário também é verdadeiro. Mas é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está evangelizando, Jesus está sendo generoso com a graça de Deus, alcançando esses pecadores aqui. E aí vem a oposição. E o capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de Marcos, é um momento em que a oposição ao ministério de Jesus vai crescer por parte dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, dos zelotes e também dos herodianos. Avança um pouquinho na sua Bíblia, ela está aberta, amém? Está aberta aí, amém? Avança um pouquinho para o capítulo 3, versículo de número 6. Capítulo 3, versículo 6, só para a gente entender o texto no contexto. Diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Muitas pessoas, como os escribas dos fariseus, não entendiam, não conseguiam compreender
que o ministério de Jesus não era um ministério político, mas era um ministério de salvação de almas e de transformação de vidas. Eles estavam esperando, mais uma vez, um líder político que iria libertá-los da hegemonia romana, trazer independência política. Mas o ministério de Jesus era um ministério para chamar pessoas para a libertação do pecado e abrir um caminho gracioso para que homens e mulheres pudessem se relacionar, não pelos méritos humanos, mas com base na graça de Deus, se relacionar com esse Deus amoroso. E aí veio a oposição. Versículo de número 17, o que Jesus vai responder? Olha lá. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esses fariseus e esses escribas, os fariseus são duas classes, né? Mas dentro do farisaísmo tinha os escribas dos fariseus. Eles não conseguiam compreender isso. Como Deus poderia perdoar estas pessoas? E o texto, meus irmãos, ele é maravilhoso, ele é muito gracioso, porque Jesus, ele estende o perdão dele para essas pessoas marginalizadas, rejeitadas, pessoas sem esperança. O evangelho do Senhor Jesus, a própria pessoa do Senhor Jesus, alcança essas pessoas. Louvado seja Deus. Pessoas que eram vistas como aqueles que não obedeciam à lei, os 10 mandamentos, pessoas que eram vistas como aqueles que não frequentavam a igreja deles naquele momento, e por isso eram pessoas pecadoras, marginalizadas, pessoas que não deveriam desfrutar de um relacionamento com outras pessoas. Então Jesus está enfrentando uma oposição, e quando você e eu desejamos evangelizar outras pessoas, nós precisamos estar cônscios de que nós vamos enfrentar oposição também. Se você tem uma família grande, uma grande parentela, e você é cristão, e você vai evangelizar pessoas de outras religiões, você vai enfrentar oposição. Se você trabalha numa escola, e você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguns dos seus alunos, você vai enfrentar oposição. Se você fala de Deus para as pessoas, todo mundo aceita Deus, mas quando você fala que a salvação e o relacionamento dado por esse Deus é somente por meio de Jesus Cristo, você vai enfrentar conflitos, você vai enfrentar oposição, sem falar a oposição e a batalha espiritual que existe quando nós anunciamos Jesus para outras pessoas. Então, se você está entendendo, à luz da palavra de Deus, que evangelizar é preciso, e que esta evangelização exige de mim e de você uma aproximação de pecadores, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar que vamos vencer esta oposição em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos dará graça, o Senhor nos capacitará, o Senhor tirará as escamas dos olhos, como fez com o apóstolo Paulo. O Senhor abrirá o entendimento das pessoas, como fez com Lídia. O Senhor irá à nossa frente e nos ajudará a romper essas barreiras
estes desafios, os medos que há dentro de nós, que nos impedem de nós compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas. O Senhor nos dará graça. Nós temos a consciência de que nem todos irão aceitar, mas nós temos a confiança que o Espírito Santo há de convencer as pessoas do juízo, do pecado. O Espírito Santo vai trabalhar. Nós precisamos entender que evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Então, o primeiro requisito para a evangelização de pecadores é ter confiança em Deus para vencer a oposição. O segundo requisito para nós que vamos evangelizar pessoas, eu estou crendo, que nós vamos evangelizar pessoas, amém? Eu estou olhando uma irmã aqui, uma querida irmã, que eu e a Dani fomos visitá-la, não só ela, mas a sua família, e ela nos lembrava, que ela estava evangelizando algumas pessoas, e ela sofreu advertências na instituição onde ela trabalhava, porque estava evangelizando, as pessoas. Ela assinou a advertência e disse: eu não posso parar de evangelizar, e Deus abriu portas para ela, e ela conseguiu evangelizar mais ainda. Então, o Senhor, Ele nos ajuda a vencer a oposição, para que a glória e a salvação dEle alcance outras pessoas. Mas em segundo lugar, um segundo requisito para nós que queremos evangelizar pessoas, desejamos ver Jesus salvando pessoas, o Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O segundo requisito nesse texto é a comunicação da palavra de Deus. Olha o versículo 13, por favor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Queridos irmãos, o Senhor Jesus estava à beira-mar, mar da Galileia, e ele ensinava as pessoas. Ele ensinava o quê? Ele ensinava a palavra de Deus. Quem quer evangelizar tem que ter no coração a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, porque a palavra de Deus ela quebra os grilhões, porque a palavra de Deus convence o pecador, porque a palavra de Deus penetra entre a alma e o espírito. É a palavra de Deus. E Jesus então estava ensinando a palavra de Deus. Irmãos, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas com a sua palavra. Não precisa necessariamente você saber falar bem, não precisa necessariamente você ter um bom curso, não precisa necessariamente você ter bons títulos, mas um requisito essencial para quem evangeliza é conhecer um pouquinho da palavra de Deus. E como é que eu guardo essa palavra de Deus no meu coração? Como é que eu consigo ter essa palavra na minha mente, na minha alma? Então nós temos alguns textos, como o Salmo 1, como Josué capítulo 1, como o Salmo 119, como o próprio Tiago, irmão de Jesus, vai mostrar para nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, nós precisamos meditar na palavra. Vocês sabem, irmãos, eu já fiz vários cursos, já estudei bastante, estou terminando o doutorado. Nunca é bastante, nunca é o suficiente, Foi muito bom isso, foi maravilhoso, me ajudou bastante, mas o que transforma a minha vida, o que enche o meu coração de fé,
o que me coloca para frente, o que traz músculo espiritual para a minha vida, é a minha devocional com Deus. O que é devocional? Devocional é o meu encontro com o Senhor. O meu devocional é o momento onde eu abro a Bíblia, leio um trecho das Escrituras e fico refletindo, meditando, pensando naquela porção das Escrituras. E é naquele momento que o Espírito Santo, ele trabalha na minha vida. O Espírito Santo ilumina o meu entendimento. E muitas vezes eu pego um versículo específico e procuro memorizar naquele dia aquele versículo específico. E o Deus que nós servimos, o Deus da minha vida, da minha alma, da minha salvação, Ele usa esse versículo para abençoar outras vidas também, porque Ele está vivo no meu coração, na minha mente. O Salmo 19 termina dizendo assim: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Deus meu, rocha minha e rei meu. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos apreendemos a palavra de Deus vai ganhando o nosso coração, e ela vai ficando no nosso coração, e ela vai alimentando as nossas vidas, porque a palavra de Deus é alimento. Lembre-se que o Senhor Jesus disse, na tentação, diante de Satanás, ao ser tentado por Satanás, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, toda a palavra. Então você vai se alimentando, e são essas coisas simples, irmãos, que me fortalecem. Esse tempo que eu paro, leio a Bíblia, medito nas Escrituras, e oro, e carrego essa palavra de Deus no meu coração. Então talvez você não tenha teologia, um curso de teologia, talvez você não leu a Bíblia toda, talvez você não tenha prática de meditar nas Sagradas Escrituras. É necessário, se você quer evangelizar alguém, ter essa comunhão com Deus, ter esse encontro diário com Deus, para que a palavra do Senhor esteja nos seus lábios e no seu coração, e você tenha uma palavra de Deus para compartilhar com outras pessoas. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Medite na palavra de Deus, e você poderá então, sem dúvidas, ensinar a palavra de Deus para outras pessoas também. Amém? Terceiro lugar, terceiro requisito para nós que queremos evangelizar. Primeiro, é você se misturar com os pecadores, não para pecar com eles, mas para você comunicar a palavra de Deus, mesmo tendo convicção que terá oposição. Mas em terceiro lugar, é convidar pessoas para seguir Jesus. Versículo 14: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha, lá na Galileia, especificamente no Mar da Galileia, tem uma avenida muito famosa, chamada Via Maris, ou Via Marítima. É uma rodovia internacional. E Mateus, ou Levi, é alguém que trabalhava bem ali, naquele lugar bem movimentado, cobrando impostos. E Jesus chamou esse homem, que possivelmente tinha um excelente salário. Levi, com certeza, já ouvira falar de Jesus, e agora o Senhor Jesus passa naquele lugar e diz para ele: segue-me. E ele se levantou e passou
a seguir Jesus. Interessante que aqui em Marcos, e só em Marcos, em Marcos e em Lucas, ele é chamado de Levi, mas no evangelho que ele mesmo escreveu, ele é chamado de Mateus. Mateus é o nome que os romanos deram para esse homem, mas o nome original dele, o nome judaico dele é Levi. E como Levi, ele está fazendo ou exercendo uma profissão de romano, mas ele não foi chamado para ser romano, ele foi chamado para ser um levita. Ele é da tribo de Levi. Esse nome é um nome em homenagem à tribo da qual ele é descendente. Aonde deveria estar Levi? Levi deveria estar no templo. Levi deveria estar na casa de Deus. Levi deveria estar seguindo os caminhos de Deus. Mas alguma coisa aconteceu e ele se desviou do propósito de Deus, se desviou da sua linhagem, se desviou da sua espiritualidade. Mas agora aparece Jesus para restaurá-lo, para que ele não seja mais Mateus. O nome Mateus é maravilhoso, significa dádiva de Deus, significa um presente de Deus. Mas ele foi sonhado, Levi foi projetado pelos seus pais para morar na casa de Deus, para servir na casa de Deus. Ele foi desenhado no coração do papai e da mamãe dele, para ele ser alguém que abençoaria vidas, mas no caminho, na trajetória, ele se perdeu. Mas agora aparece Jesus e diz para ele: segue-me. O texto de Mateus e o texto de Lucas diz que ele abandonou tudo. Isso não aparece em Marcos, mas nos correlatos aparece: ele abandonou tudo, porque Jesus o chamou. Jesus estava restaurando a espiritualidade de Levi. Jesus estava restaurando a dignidade de Levi. Jesus estava com o evangelho mostrando que havia esperança de restauração para esse homem. É isso que significa seguir a Jesus, é entender que existe esperança no evangelho para as nossas vidas, é entender que o evangelho restaura a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, restaura o nosso homem interior, nos faz uma nova criatura. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, no poder do Espírito Santo, restaura as nossas vidas, nos fazendo então viver como uma nova criatura, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6 e em Colossenses capítulo 3, em 2 de Coríntios 5,17, irmãos, o evangelho é poderoso quando nós nos tornamos seguidores de Jesus. E é isso que acontece aqui. Agora, quando chega lá em Marcos capítulo 16, ou Mateus capítulo 28, ele experimentou alguma coisa maravilhosa, e ele pode dizer com propriedade: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mateus dirá um pouco diferente, ele diz para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Querida igreja de Jesus, essa missão de convidar pessoas para se tornarem seguidoras de Jesus é a sua missão, é a minha missão, é a nossa missão. Nós não queremos que eles sejam necessariamente presbiterianos,
batistas, assembleianos, metodistas ou comunitários, como existem comunidades por aí. Nós queremos que estas pessoas, debaixo da graça de Deus, sejam simplesmente discípulos do Senhor Jesus. Como é a nossa evangelização, né, irmãos? Quando foi a última vez que eu e vocês, ao se encontrar com alguém, dissemos: você quer ser um seguidor de Jesus? Eu queria convidar você para ser um seguidor de Jesus. Mas como é isso? Como pode eu ser um seguidor de Jesus? Vem comigo, eu vou te ensinar como se segue Jesus. Eu vou te ensinar a fazer devocional, a ter um encontro com Deus na palavra de Deus. Eu vou te ensinar a orar. Eu vou te ensinar como é que o Espírito Santo nos ajuda a mortificar o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho. E vem comigo, caminha comigo, vamos juntos seguir a Jesus. Vamos deixar o Mestre, o Salvador, o Senhor Jesus transformar as nossas vidas. Irmãos, é isso que é o Evangelho. O Evangelho é transformação de vidas, aleluia. O Evangelho é transformação de vidas. Evangelizar é preciso. Nós temos o nosso tempo de lazer, é muito importante. Nós temos o nosso tempo com a família, é muito importante. Temos o nosso tempo de reflexão política, é muito importante. Temos as nossas ocupações ministeriais intracorpus, isto é, dentro da casa de Deus. Temos o nosso tempo de exercer a nossa profissão, mas irmãos, não podemos esquecer, evangelizar é preciso. Evangelizar é um mandamento do Senhor, e o Senhor estava fazendo isso aqui. Nós precisamos lembrar a nós mesmos e às pessoas que existe um médico das almas, um médico de almas que diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu me lembro, irmãos, de uma história verdadeira que me ajuda a refletir sobre evangelização, que conta a história do José e do Pedro. Trabalharam 10 anos juntos, um do lado do outro, numa grande instituição, numa grande empresa. E um dia o José chegou todo feliz na empresa, e o Pedro perguntou: ué Zé, você está alegre hoje, você está diferente, o que aconteceu com você? Aí o Zé disse para o Pedro: Pedro, conheci Jesus ontem, meu coração está cheio de alegria, Jesus entrou na minha vida. E o Pedro diz: é mesmo? Sabia que eu sou cristão também? 10 anos do lado do Zé e nunca falou de Jesus para o Zé. E agora o Zé chega cheio de alegria, e depois do primeiro dia da sua conversão, já fala de Jesus para o Pedro. Irmãos, se a gente caminha com Jesus, se nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de meditação com a palavra de Deus, se Jesus está fazendo algo nas nossas vidas, é impossível não falar de Jesus para outras pessoas. O que a gente viu nessa noite aqui? Vamos resumir aqui? Olha lá, por favor, próximo slide, apaga a luz, por favor. Nosso texto foi Marcos 2, 13 ao 17, nosso título foi Evangelizar é Preciso. A mensagem central desse texto é: a evangelização exige do cristão o aproximar-se de pecadores, e mostramos a partir desta verdade 3 requisitos para a evangelização. Primeiro, nós não somos tolos, somos bem orientados e sabemos que precisamos de confiança para vencer a oposição. Quando falarmos de Jesus para algumas pessoas, possivelmente seremos ridicularizados por algumas, desprezados por outras pessoas,
mas nós sabemos do mandamento de Jesus, da missão que Deus colocou no nosso coração, e nós precisamos entender que evangelizar é preciso. Segundo requisito, comunicação da palavra de Deus. Não adianta falar de futebol, futebol não vai salvar ninguém. Não adianta falar da novela, a novela não vai salvar ninguém. Não adianta ficar falando só de política, a política não vai salvar ninguém. O que salva as pessoas, o que regenera as pessoas, o que traz novo nascimento para as pessoas, é a comunicação da palavra de Deus. Quem diz amém? Amém. Em último lugar, meus irmãos, nós precisamos convidar as pessoas para seguirem Jesus. Você, papai, já convidou a sua filhinha para seguir Jesus? Você, mamãe, já convidou o seu filhinho para seguir Jesus? Essa é a nossa missão. Será que, Adenil, você poderia tocar um violãozinho aqui, por favor? Um violãozinho não, um violão, por favor? E eu queria que nós ficássemos em pé agora, irmãos. E eu queria que você se juntasse a mim, de verdade. Porque, irmãos, eu evangelizo muito de púlpito, mas eu evangelizo quase nada fora dessas quatro paredes. E quando eu estava meditando nesse texto para pregar, conversando também já em outros momentos com o pastor Antônio, nos desafiando um ao outro, nós queremos ser pessoas, irmãos, que evangelizam outras pessoas fora das quatro paredes. Eu quero ser essa pessoa. E se a palavra de Deus falou com você nesta noite, e você foi convencido da necessidade também de evangelizar outras pessoas, evangelizar os pecadores, eu queria que você viesse aqui na frente, para que juntos nós orássemos, pedindo capacitação de Deus, sabedoria de Deus, para que nós evangelizássemos outras pessoas, para que nós falássemos do amor de Deus para outras pessoas, para que nós declarássemos as boas novas de Jesus para outras pessoas. Se tem alguém com esse desejo sincero, honesto, vem aqui na frente orar comigo. Isso, vem aqui, vamos pedir para Deus. Tudo começa com oração, né? Tudo começa com oração, e nós vamos orar pedindo a Deus que nos capacite, nos ajude a falar do amor de Deus para outras pessoas. Amor de Deus para um parente nosso, para um vizinho nosso, para um amigo de trabalho. Oh, irmãos, que bonita essa atitude. Pode chegar mais para frente aqui. Isso. Chega mais para frente aqui. Eu quero ser essa pessoa, irmãos. Quero ser um pastor exemplar. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: cumpre o trabalho de um evangelista. Cumpre o trabalho de um evangelista. Pastor também precisa evangelizar. Pastor também precisa. Por isso que eu estou aqui. Sou o primeiro a estar aqui. Que bom que vocês estão aqui. Nós vamos evangelizar pessoas. O mundo está perdido, irmãos. O mundo está perdido. Está perdido. Tantas ideologias. As pessoas estão procurando um caminho para seguir, e nós temos esse caminho, porque para nós o caminho é uma pessoa, a pessoa de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai nos capacitar. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu me coloco na sua presença, juntamente com os meus irmãos que aqui estão, Senhor, para abrir o nosso coração para o Senhor nesta noite e dizer que nós queremos evangelizar, nós queremos anunciar, proclamar, declarar as boas novas da salvação, as boas novas da graça de Deus. E nós pedimos ao Senhor que nos capacite, primeiro, a ter um relacionamento com o Senhor,
nas nossas devocionais, na nossa leitura bíblica, na nossa vida de oração, Senhor, para que nós sejamos revestidos de Cristo Jesus, para termos o que comunicar da parte de Deus, a palavra de Deus. Ó Senhor, nos capacita a termos esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, para nós evangelizarmos outras pessoas. Agora, Senhor, também pedimos, coloca pessoas sedentas do Evangelho, pessoas que querem conhecer a Deus, pessoas que querem ter um encontro com Deus. Coloca essas pessoas no nosso caminho, coloca essas pessoas na nossa história, para que nós possamos anunciar o Evangelho de Deus, evangelizar estas pessoas com as bênçãos do reino dos céus. Senhor, eu peço a Ti, nos capacita como igreja, para nós não perdermos o foco. Tem tanta coisa querendo roubar o nosso foco cristão, querendo roubar, Senhor, as nossas vistas, Pai, o nosso pensamento, o nosso tempo. Mas nós pedimos a Ti nesta noite, não deixa nós perdermos a prioridade de anunciar o Evangelho a toda criatura, porque nós sabemos que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aleluia! Capacita cada um de nós, Pai, capacita a minha vida, capacita os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu declaro no reino de Deus agora uma semeadura espiritual, e você e eu estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo, para nós sermos ganhadores de almas para Jesus. Que a partir de hoje, a partir deste momento, o Senhor comece a escrever uma nova história nas nossas vidas, para que sejamos evangelizadores, que sejamos discipuladores, que sejamos pessoas que não tenham medo, receio de enfrentar os obstáculos, para evangelizar, para entregar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, amém. Deus te abençoe, Deus te use, Deus nos use, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. O presbítero Fábio vai estar vindo aqui à frente, ele vai estar